Então, essa essa composição de vida, tá? Essa composição de vida de um forno e do outro forno, né? Os fornos de Vishnu produziam biodemos, que são criaturas que têm um cérebro sem os dois hemisférios, era um cérebro único, uma única coisa, uma única estrutura, sem essa divisão, sem a junção que existe no meio do nosso cérebro. Tá? E os fornos de Shiva, né, por algumas criaturas que passaram a surgir lá dentro, também não vou entrar em detalhes aqui, não vou entrar em detalhes, se referem a criaturas conhecidas como nagas e uragas, que seriam basicamente os seres serpentinos, meio serpente e meio humanos, e seres reptiloides, tá? Seres reptiloides. Tá? Então, esses seres, o forno de Vishnu e o forno de Shiva, eles olharam para aquilo e viram que as criaturas que surgiam nos fornos de Shiva tinham um certo grau de, não só de inteligência, mas de sentimentos. Eles expressavam raiva, ternura, ou algo parecido com isso. Né? Algo parecido com isso. Mas não da maneira como o ser humano hoje expressa. Então, eles olhando para aquilo que saiu de um forno e aquilo que saiu do outro, resolveram fazer uniões genéticas entre esses seres com o cérebro que o Rogério chama de radiata e seres que o Rogério chama de bilatérios, que é o que nós somos, ou que todas as criaturas mamíferas e viventes aqui do nosso planeta são bilatérios. Tá? E eles resolveram unir essas duas coisas diferentes que passaram a existir dentro desses dois fornos. Quando eles chegaram a uma genética interessante, foi a hora que resolveram fazer a transferência dessa genética para o lado do nosso universo. Isso também levou alguns milhõezinhos de anos. Tanto que os cosmólogos dizem que o nosso planeta, pelas análises que eles fazem da crosta terrestre e do processo de funcionamento do núcleo, eles dizem que o nosso planeta tem aproximadamente aí 4,5 bilhões de anos. O Sol tem mais ou menos 5,5 bilhões de anos.